Esses casos arquivados de celebridades mostram que há um lado sombrio na fama. This is what he does when he's not with me. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para as 10 principais mortes de celebridades não resolvidas. Lloyd says there's a rumor your dad has been shot. Nessa lista falaremos sobre as mortes prematuras de celebridades, cujos detalhes ainda não foram totalmente determinados. Não estamos investigando teorias da conspiração em si, pois temos outra lista para isso, mas sim os fatos desses casos arquivados. Big Papa ain't going nowhere, you know what I'm saying? Número 10. Brittany Murphy. Let's do a makeover. No. Brittany Murphy chegou à fama interpretando um patinho feio em As Patricinhas de Beverly Hills, de 1985, que foi incrível e alavancou a sua carreira. Igualmente surpreendentes são as circunstâncias confusas que cercam a sua chocante morte em 2009. The family had reported that she had not been feeling well the last few days and that she had flu-like symptoms and felt sick. O legista inicialmente listou causas naturais como a causa oficial, mas depois revelou que Murphy estava consumindo uma variedade de medicamentos sem receita e estava tratando pneumonia antes da sua morte. Apenas 3 meses após a declaração revisada do legista, o seu marido, Simon Monjack, faleceu em circunstâncias semelhantes. The 39-year-old was found unconscious Sunday night in the same Hollywood Hills home where Murphy had gone into cardiac arrest December 20th. O mofo tóxico mais tarde entrou em jogo como um fator potencial, um conceito rejeitado pela própria mãe de Murphy antes que ela finalmente apoiasse a teoria. I absolutely positively think she was poisoned, yes. I'm calling for it to be exhumed. Número 9. Robert Johnson. Para os músicos, o gênero blues evoca imagens de desgosto e perseverança. Foi Robert Johnson que originou o som Delta Blues no final dos anos 30, apenas para falecer repentinamente com apenas 27 anos. Parte do mistério em torno da morte de Johnson pode ser atribuída a Son House, que uma vez brincou com um jornalista que Johnson vendeu a sua alma ao diabo para dominar o seu ofício. As pessoas acabaram acreditando nessa história, inconcebível como pode parecer. Mas, mesmo que fosse verdade, ainda não explica se Johnson morreu de sífilis ou de envenenamento em um bar local. You can run. Tell my friend boy Willie Brown. Número 8. Jimmy Hoffa. I have asked anybody who might have information concerning my father's whereabouts, so please come forward. Embora ninguém pareça saber exatamente como esse famoso líder sindical morreu, a maioria concorda que ele provavelmente foi assassinado. Mas por quem? E por quê? Originalmente desaparecido em 30 de julho de 1975 em Detroit, o paradeiro de Jimmy Hoffa tem sido um mistério, especialmente quando tantos gangsters assumiram o crédito por seu assassinato. Afinal, o homem mergulhou no submundo e aparentemente marcou reuniões com figuras da máfia de alto nível para o dia em que ele desapareceu. Mas sem corpo é impossível entender completamente o que realmente aconteceu naquele dia fatídico. Número 7. Brian Spinner Spencer. Brian, when they came up, did they say they wanted you to do some thumping, hard hitting? Not really, but it always turns out that way. This is my style of hockey. Em vida, esse canadense era um profissional apaixonado pelo seu trabalho. Como um contexto crucial para sua história, é importante saber que o seu pai, uma vez, assumiu uma estação de TV sob a mira de uma arma, quando a estreia na televisão do seu filho foi antecipada. Got a serious disagreement with CBC programming, and there's gonna be a revolution unless something changes. Não terminou bem para Roy Spencer, e depois de uma década na NHL, seu filho Brian também saiu do controle, levando a acusação de assassinato em 1987. On the charge of murder in the first degree, how do you find the defendant? Not guilty. Surpreendentemente, um júri o absolveu de todas as acusações, mas Spencer mergulhou em um mundo de drogas e de alguma forma conseguiu levar um tiro, como seu pai. Um acerto de contas ou um negócio de drogas que deu errado. No final, más escolhas selaram seu destino. Só não sabemos quais foram as escolhas. Número 6. Bobby Fuller. O homem que descobriu Ritchie Valens também assumiu um contrato com o músico texano Bob Fuller. I would never believe that he took his own life. Infelizmente, também como Valens, a carreira de Bob Fuller foi interrompida quando ele morreu misteriosamente em Hollywood no verão de 66. Fuller foi encontrado em um carro com hemorragias por todo o corpo, mas nenhum sinal de violência física era aparente.
Um suicídio? Se foi bem estranho. The mob saw his potential success and wanted in on it. E alguns até especularam que Fuller andava com uma namorada assediada. Mal em sua carreira, Fuller sucumbiu à tensa pressão da fama de Hollywood, com apenas 23 anos de idade. Número 5. Jack Nancy. Cut them up like regular chickens? Sure, just cut them up like regular chickens. Esse homem apareceu em algumas das obras mais icônicas do cinema de David Lynch, o mais incomum dos diretores. 5 anos depois que a sua esposa cometeu suicídio, Jack Nancy começou uma bebedeira e aparentemente começou uma briga com um garoto desconhecido em uma loja de donuts em Pasadena. He could be kind of verbally abusive, so he might have said something. And then that was it. Nancy foi almoçar com amigos após a briga e supostamente tinha um hematoma abaixo do olho. Descobriu-se que os seus ferimentos causaram um hematoma subdural, matando-o na manhã seguinte. Mas são os detalhes em torno da sua morte que o tornam tão misterioso. Por que um ator de sucesso começaria uma briga com uma criança do lado de fora em uma loja de donuts? O seu palpite é tão bom quanto o nosso, considerando que a investigação do assassinato não levou a prisões, deixando esse caso sem solução. An unsolved homicide. In some kind of quirky way, I think he would have loved that. Número 4. Natalie Wood. You're a monkey. But I don't know how to be a monkey. Sure. Quando criança, adolescente e adulta, a bela Natália estrelou vários dos filmes mais queridos do cinema. Maria, I love you so much. Don't leave me. Whatever you want, I'll do. Hold me. Mas à medida que os anos 80 chegaram, a vida desacelerou para Natalia Wood e, infelizmente, o seu medo de se afogar ao longo da vida se tornou realidade. I've always been terrified, still am, of water, dark water, sea water. Acompanhada pelo ator Christopher Walken e o marido Robert Wagner, Wood embarcou em uma aventura catalina que rapidamente se tornou mortal. Uma noite turbulenta no Oceano Pacífico foi seguida na manhã seguinte pela descoberta do corpo sem vida de Wood a alguns quilômetros do barco. Mais tarde, uma autópsia revelou hematomas no rosto e nos braços de Natalie. Mas esses fatos perturbadores permanecem no fundo de uma narrativa bizarra de Hollywood que é tão intrigante hoje quanto era na época. My dad was incredibly devastated and very tender in telling us what had happened. Número 3. Bob Crane. Em 1978, a carreira dessa estrela de guerra, sombra e água fresca estagnou um pouco. Mesmo assim, Bob Crane ainda tinha aquela certa coisa que atraía mulheres admiradas. Ele continuou a se apresentar viajando pelos Estados Unidos em uma turnê de teatro com um jantar. No entanto, durante uma estadia prolongada em Scottsdale, ele foi encontrado espancado até a morte e com um fio elétrico em volta do pescoço. Um homem chamado John Henry Carpenter acabou sendo julgado e absolvido pelo assassinato. Guilty of murder in the first degree. Signed, foreperson, Michael E. Lake. Dado que ele e Crane supostamente gravaram encontros sexuais com mulheres, pode ser possível que alguém ligado a esses filmes não tenha achado os vídeos privados tão divertidos. He was like a mad scientist who dealt in photographs of women, or videotapes. And he loved women and he loved cameras. You put them together, there you go. Número 2. Nancy Spungen. Sid, he's not interviewing me. Please try and wake up. Could you want me to make you a cup of coffee? Você pode não reconhecer o nome dessa mulher, mas se você conhece o punk rock, com certeza já ouviu falar de Sid Nancy. He was quite possibly a virgin before he met Nancy. Quando Sid Vicious e Sex Pistols se separaram, eles tinham lançado apenas um álbum de estúdio, embora icônico, e essencialmente transformaram todo um gênero. No entanto, em 1978, o baixista estava escondido com a fugitiva Nancy Spungen no famoso Hotel Chelsea. E, bom, eles consumiram muitas drogas. Segundo a história, Sid supostamente esfaqueou a sua namorada no banheiro depois de mais uma noite caótica. Talvez, como alguns afirmam, os traficantes de drogas fossem os verdadeiros culpados. And he said, guess what? Nancy's in a body bag. Sid killed her. To everyone in the room, when he said that Sid had killed her, that no one believed him. Mas Sid levou a verdade para o túmulo apenas 4 meses após a morte de Nancy. Where would you like to be? Under the ground. Antes de revelarmos a nossa escolha número 1, aqui estão algumas menções honrosas. But if you mention your toothbrush one more time, I'm gonna spit up. The night that he was shot was a dream that was not true. I still don't believe it as a real thing. If you see 8 bears in fear in a fight, you better help the bears.
Número 1. Tupac Shakur. Grab your blocks when you see Tupac. Call the cops when you see Tupac. Who shot me but your punks didn't fit. Quando tinha 25 anos, Tupac Amaru Shakur já tinha lançado 4 álbuns aclamados, estrelou ao lado de Janet Jackson no cinema e sobreviveu a um tiroteio em 1994. Então, quando surgiram as notícias de que Tupac havia sido baleado após uma luta de Mike Tyson em 1996, parecia apenas mais um momento de Tupac. Mas então, ele realmente morreu e as teorias da conspiração começaram. Tupac not dead, he was dead. They'd be arresting those dudes for murder. You know he's somewhere smoking a Cuban cigar. Um membro da gangue fez isso, outro rapper. Ele fingiu a sua morte. Então, 6 meses depois, The Notorious Big foi morto a tiros em Los Angeles. As histórias de Tupac e Big estão inextricavelmente ligadas. E mesmo agora, a verdade permanece evasiva. Quem matou esses homens? E o que está sendo feito para resolver os seus assassinatos? Apenas ouça a opinião de Chris Rock. You mean to tell me they can find Saddam Hussein in a hole, but you can't tell me who shot Tupac? E aí, você concorda com essa lista? Qual morte de celebridade não resolvida deixou você mais intrigado? Took 3 days for Robert Johnson to die. Far as anybody knows, he was 27. Se você gostou, não esqueça de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal para mais vídeos Top 10 todos os dias. I can kill too, because now I have hate. How many can I kill, Chino? How many?